Olá galerinha, tudo bom? Hoje eu vou contar mais uma parte da matemática. Hoje eu vou falar do logaritmo, principalmente das suas propriedades. Bom, o logaritmo é representado por log, onde eu tenho uma base b e um logaritmando a. Bom, para que isso exista o logaritmo de a na base b, o a tem que ser um número real positivo. E o b, além dele também ter que ser positivo, ele tem que ser diferente de 1. Então, essa é a nossa condição de existência. Logaritmando positivo e a base positiva e diferente de 1. Bom, sabendo dessa condição de existência, como que eu resolvo o logaritmo? Então, ele é dado assim. Log de a na base b, vou colocar igual a x. O que eu faço? Eu vou pegar minha base e passar carregando o x e sobra o a. Então, sobrando o a, fica b elevado a x. Então, a base carrega o x como expoente e o logaritmo log some. Ou seja, eu caio numa equação exponencial. O que eu já mostrei para vocês nas outras aulas, eu vou deixar o link aí embaixo, caso vocês queiram dar uma revisada. Então, o logaritmo, sempre eu caio numa equação exponencial. Para alguns exercícios, bom, vou citar um exemplo aqui. Log de 81 na base 3 igual a x. Como que eu resolveria? Então, como eu posso ver, o b passa carregando o x. A nossa base agora é o 3. Então, 81 fica e o 3 passa carregando o x. Só que 81 é a mesma coisa que 3 à quarta, que é igual a 3x. Como as bases ficaram iguais, quer dizer que nossos expoentes são iguais. Então, ou seja, logaritmo de 81 na base 3 é a mesma coisa que 4. Então, aí um exemplo. Bom, sabendo disso, eu vou mostrar algumas propriedades para vocês. A primeira delas, o logaritmo de 1 em qualquer base é igual a 0. Então, qualquer que for a base, por exemplo, log de 1 na base raiz de 137, por exemplo. Exagerando o número aqui, mas para deixar claro. Isso sempre vai ser 0. Segunda propriedade. Log de a na base a. Ou seja, são iguais. Lembrando que desde que a seja positivo e diferente de 1. Nesse caso, dá 1. Por exemplo, log de 23 na base 23. Isso é a mesma coisa que 1, já que o logaritmando é igual à base. Terceira propriedade. Na terceira propriedade, vamos utilizar de uma equação exponencial. Log de a na base b igual log de c na base b. O que acontece? Como as bases são iguais, os dois são base b's, então os logaritmandos também têm que ser iguais, ou seja, a igual a c. Quarta propriedade. Vou colocar a elevado a log de b na base a. Então, a minha base de um expoente é igual à base do logaritmo. Ou seja, o log está sendo elevado, o log é o expoente de a, só que a base do log também é a. Isso seria a mesma coisa do que eu simplificar, ou seja, daria apenas b. Por exemplo,
7, log de base 7, 4. Log de 4 na base 7. Então, eu corto a base do meu expoente com a base do log, sobra apenas o 4. Vejamos uma outra propriedade. Podemos colocar vou colocar a mudança de base agora. Temos log de A na base B. Isso é a mesma coisa do que eu mudar a base. Uma divisão de mesma base. O que eu fiz? Eu coloquei os dois logaritmos agora com a mesma base, base C. O logaritmando continuou sendo logaritmando, só que no meu numerador. E a minha base virou logaritmando, só que do meu denominador. Certo? Por exemplo, log de 3 na base 7. Eu não sei quanto que vale log de 3 na base 7, mas supondo que eu soubesse log de 3 na base 10 e log de 7 na base 10, poderia fazer isso daqui, mudar os dois, tanto o logaritmando quanto a nossa base, os dois para uma base 10, que é isso que as calculadoras e os computadores fazem quando vão efetuar cálculos. Aproveitando que eu estou falando de base 10, eu vou dar essa dica aqui para vocês. Às vezes aparece desse jeito e não aparece base. Quando não aparecer base, significa que essa base é 10, certo? Então, quando não aparecer base, quer dizer que essa base é 10. Para quem está no ensino médio, aparece menos essa propriedade que eu vou mostrar, mas é sempre bom saber. Log de A numa base E, que é o número de Euler, isso vem muitas vezes explícito por Ln. Então, Ln é a mesma coisa que log na base E. Ok? Então, já foram 7 propriedades aí. Vou colocar mais algumas. Agora, uma que é muito usada, que é a da multiplicação. Então, se nós temos log de A vezes C no logaritmando na base B, isso é a mesma coisa que log de A, continuando a base B, mais o log de C na base B. Então, vejam, essa propriedade é muito usada, ela é muito importante. O produto, quando eu tenho um produto no logaritmando, ele se torna uma soma. Tomem cuidado, que isso daqui, ó, log de A mais C na base B, não é a mesma coisa que log de A mais log de C, tudo na base B. É diferente. Cuidado que eu vejo vários erros dessa forma, então eles são diferentes. Se quando eu tinha o produto se transformava numa soma, quando eu tiver o quociente, ou seja, uma divisão no logaritmando, vai se tornar uma subtração. Ou seja, o numerador fica positivo, só que o denominador fica negativo. Os dois continuando na mesma base. Certo? Essa era a propriedade 8 e essa 9. E vale lembrar, assim como eu fiz aqui na 8, que a subtração dos logaritmandos é diferente da subtração dos logaritmos. Ok? Isso daqui é diferente. Então, é um outro erro que aparece, tomar cuidado. Bom, se na multiplicação eu somava, lembrando que nós temos várias multiplicações quando eu tenho algo elevado, isso daqui seria A vezes A vezes A vezes A, M vezes.
Ou seja, se eu usar essa propriedade 8, ficaria log de A na base B, mais log de A na base B, mais log de A na base B, m vezes. Então, a gente vai usar exatamente isso, m vezes o log de A. Uma coisa que é muito chamada de regra do tombo. Eu pego o expoente do logaritmando e jogo ele multiplicando o logaritmo. Ok? Então, esse é um dos exemplos. Até o primeiro exemplo que nós pegamos, que eu usei lá com vocês, log de 81 na base 3, se você soubesse que log de 81, que 81 é 3 à quarta, ficaria dessa forma. Utilizando essa regra do tombo, eu cairia com 4 aqui para frente. Ficaria 4 log de 3 na base 3. Só que lembra lá da segunda propriedade, em que nós falamos que log de A na base A é 1? Então, log de 3 na base 3 é 1. Ficaria 4 vezes 1, o que dá 4. Um outro jeito de resolver. Bom, já foi a 10ª propriedade, vamos para a 11ª. Essa última que eu vou mostrar para vocês é a inversão da base com logaritmando. Ele é seu próprio inverso. Ou seja, eu inverti log de A, o A logaritmando, B a base. Então, eu transformei a base no logaritmando e o logaritmando na base. Isso é o seu próprio inverso. Tá ok? Então, essas são algumas propriedades que eu mostrei para vocês, que a gente utiliza bastante para resolução de exercícios e são de extrema importância. Vocês vão ver, na próxima aula eu vou mostrar alguns exercícios para resolver e vai prestar atenção que o que mais se usa são essas duas propriedades, a 8 e a 9. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado, deixem seus comentários, não esqueçam de dar o like aí no vídeo e se inscrevam no canal para continuarem acompanhando toda a matéria. Grande abraço!